Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva a Júlia Rodrigues do 5º ano A. Parabéns, meu amor. Felicidades, muitos e muitos anos de vida. Seu aniversário foi ontem, mas eu não iria jamais esquecer de parabenizar. Beijos em seu coraçãozinho, que você possa ser sempre essa menina alegre, amorosa, bem inteligente, dedicada que você é. Parabéns! Que vergonha! Ó, meus amores, agora depois da nossa festa aí para a Júlia, vamos dar início à nossa aula de português. E estamos na 14ª aula hoje, no dia 11/5, segunda-feira. Na aula anterior, nós falamos sobre o uso do A com H e do A artigo. Aqui vem do verbo haver, né? E o A, o artigo. No caso com H, nós podemos substituir pelo verbo existir ou pelo verbo fazer, indicando aí passado, né? No caso de faz, aí não há alteração. Faz 2 anos que eu não a vejo. Mesmo aí a quantidade 2 sendo no plural, né? Porque já indica mais de um, nós não fazemos a flexão do verbo, fazem. Não fazemos essa flexão. Já no caso de existe, do verbo existir, usamos aí a flexão sim quando está no plural. Existe um livro sobre a mesa. Aí, né, indicando aí no plural. Existem livros sobre a mesa. Então, indicando já que existe mais de um. Aí nós fazemos a flexão, então por isso nós podemos aí até fazer a substituição, porque no caso eu nem estou falando do passado. Há livros sobre a mesa, né? Então não indiquei o passado, não é que existiam. Então existe, estou falando ali do presente, mas eu uso o A com H. Caso contrário, se eu vou fazer menção aí ao passado, então eu vou substituir pelo verbo fazer. Na maioria das vezes, né, essa expressão traz aí o sentido de passado e com o sentido também, né, de existir e acontecer quando nós vamos mencionar aí viagens, né, há 5 viagens programadas para este ano. Então, existem 5 viagens programadas para este ano. Quando não usamos aí essa expressão, nós vamos utilizar o artigo a. Como, por exemplo, a aula começará há 15 minutos, né? A aula iniciará há 15 minutos. Aí nós vamos usar o artigo. Hoje, nós continuaremos aí a partir da página 152 e como gênero textual desta unidade 4 fala sobre história em quadrinhos, nós falaremos sobre onomatopeias. E para recordarmos aí o que são onomatopeias, eu vou pedir para que vocês coloquem esse endereço aí, ó, que a tia está disponibilizando aí abaixo, na barra do navegador de vocês vão encontrar esse vídeo lá no YouTube. Se não encontrar pelo endereço, o nome também a tia está disponibilizando. Brincadeira Cantada de Rodrigo Libânia Cristo e o nome Voluntários Brincantes. É um vídeo divertido, mas acessem aí, ele é curtinho e já voltamos para darmos continuidade. Então, como podemos ver aí, onomatopeia é uma figura da língua portuguesa, né, da linguagem da língua portuguesa, que pertencem ao grupo de sons, figuras de palavras, né, que emitem sons, representam esses sons. Por exemplo, o barulho da chuva. Aí pode colocar lá, chovendo, um cachorro latindo.
Aí não vão ouvir, mas aí tem a expressão lá, au, principalmente em histórias em quadrinhos, né? Onde nós não conseguimos ouvir, mas nós estamos lendo e através do que aparece lá das onomatopeias, nós compreendemos o que quer ser expresso. A pessoa está com raiva. Então temos aí muitas onomatopeias que nos faz identificar o que quer ser dito, mencionado. Portanto, onomatopeia é o processo de formação de palavras ou fonemas que tem como objetivo produzir os sons, né? O barulho, quando são pronunciados, principalmente aí com relação aos barulhos da natureza, buzina de carro, ao barulho do carro em si, andando. Vamos à atividade. Leia a história em quadrinhos a seguir. Classic Peanuts. Temos aí o Snoopy segurando uma placa, Semana Nacional dos Cães. Aí a Lucy aparece, né? Semana de quem? Semana Nacional dos Cães? Céus! O que faz vocês pensarem que merecem uma semana especial? Um cachorro descobriu a América? Um cachorro escreveu Romeu e Julieta? Um cachorro compôs a 9ª Sinfonia? E ele continua lá, parado com a sua plaquinha. Ela vira para ele diretamente: mostre-me uma razão pela qual vocês devem ter uma semana especial e eu lhe darei os parabéns. Ele pensa, vira para o lado, segurando ainda a plaquinha, e ela insiste: me dê uma só razão. E ele... E ela, depois do susto, caiu no chão, o barulho foi tanto, vira para ele: tenha uma ótima semana. Letra A. Qual é a reivindicação do cachorro Snoopy ao segurar sua placa? O que ele reivindica aí com sua plaquinha? Letra B. Por que Lucy estranha essa reivindicação? Por que ela achou tão inusitado? Letra C. Qual é a reação de Snoopy à fala de Lucy? Uma pequena interpretaçãozinha aí sobre a história em quadrinhos, né? Página 153, exercício número 2. Observe a sequência da história e assinale a afirmação verdadeira. A. Há na história um narrador que apresenta os fatos ao leitor. B. Não há um narrador explícito, mas as legendas explicam ao leitor a sequência dos fatos. C. É o diálogo das próprias personagens, um discurso direto que constrói o enredo para o leitor. D. A fala do narrador e a fala das personagens se alteram para a construção do enredo, da história. Lembrando que para identificar aí quando nós temos um narrador na história, nós precisamos de um espaço aí na história em quadrinhos separada, né? Diferente. Então, observem aí como estão os balões, como é que está sendo explicado. Força na piruquete aí no exercício número 2. O 3. Lucy lista alguns feitos humanos que para ela merecem destaque. Ligue os nomes aos feitos correspondentes. Letra A. Descobriu a América. B. Escreveu Romeu e Julieta. C. Compôs a 9ª Sinfonia. Bom, nós podemos ir aí até por eliminação, né? Quem descobriu a América? Foi Beethoven? Foi William Shakespeare? Ou foi Cristóvão Colombo? Agora, quem escreveu Romeu e Julieta? Né? Uma história romântica aí, bem bonita deste casal. Foi Beethoven, William Shakespeare ou foi Cristóvão Colombo? E quem compôs a 9ª Sinfonia? Beethoven, William Shakespeare ou Cristóvão Colombo? Prestem atenção aí, até por eliminação nós conseguimos chegar à resposta correta. E número 4, numere os quadros da história em quadrinhos de 1 a 8. Depois, indique em que quadro Lucy aparece. Vocês vão lá na história, vão colocar 1, 2, 3, 4, na sequência da quantidade de quadrinhos que aparecem aí, né? Cada número em um quadrinho. Depois,
vocês vão organizar aí conforme ela aparece, na sequência que ela aparece. Letra A, ela aparece inconformada. Em qual dos quadrinhos? B, agressiva. C, derrotada. D, surpresa e curiosa. Conforme o número que você colocou lá, aí você vai ordenar os quadrinhos, ou as alternativas aí do exercício número 4. Já na página 154, exercício número 5, pede para escrever 3 adjetivos para cada expressão de Snoopy nas imagens a seguir. Ou seja, vocês irão indicar 3 para cada uma, hein? Não é um para cada, tem 3 imagens, não é um para cada. São 3 adjetivos para cada uma das imagens. Exercício número 6, observe o quadro a seguir. Temos aí de novo a repetição do quadrinho, onde a hora que ele vira, né, pensando no que responder a ela lá, no que fazer para ela, me dê um só motivo, me dê uma razão. Letra A, por que a palavra uma aparece em destaque? Quando ela diz, me dê uma só razão, por que apareceu em destaque? Letra B, como isso se confirma na expressão da personagem? A forma que ela está expressando, como se confirma aí o porquê da palavra uma ter aparecido em destaque. Página 155, exercício número 7, observe o penúltimo quadro da tirinha. Quando Snoopy dá aquela rosnada para Lucy, né? Letra A, o que indica a onomatopeia? B, por que ela aparece fora de qualquer balão? C, além de estar fora de um balão de fala, quais outras características a onomatopeia apresenta? Aí no finalzinho temos atenção para as características de uma história em quadrinhos. História contada quadro a quadro, predomínio do discurso direto, onde o diálogo entre as personagens revela a história, diferentes balões indicando as falas, presença de narrador não é obrigatório, mas pode existir. Utilização de elementos das linguagens verbal e não verbal para criar os sentidos, né? Quando só a expressão lá, onde você faz a leitura pela expressão, não tem lá escrito, não tem palavras, então nós chamamos de não verbal. Conteúdo também lá do primeiro ano. Exploração dos elementos verbais, né? Aí já vamos lá da escrita. E frequentemente ao emprego de onomatopeias, aí para indicar os sons, as representações que eles querem demonstrar. Então, pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Letra A do exercício número 1, qual é a reivindicação do cachorro Snoopy ao segurar a sua placa? Ele reivindica a comemoração de uma Semana Nacional dos Cães. Letra B, por que Lucy estranha essa reivindicação? Porque para ela, os cães não fizeram nada de importante para merecer essa data. E qual foi a reação de Snoopy, né, diante a fala de Lucy? Ele se irrita e rosna para Lucy. Bem bravo também, que ela caiu lá no chão. É na página 153, exercício número 2, é a letra C, que indica que é o diálogo das próprias personagens em discurso direto que constrói o enredo para o leitor, constrói aí a história. Número 3, pedia para fazer a correspondência aí de quem realmente havia, quais eram os feitos humanos aí, né, correspondente ao personagem correto. Então, letra A, quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Letra B, quem escreveu o romance de Romeu e Julieta foi William Shakespeare. Quem compôs a Nona Sinfonia foi Beethoven, bastante conhecido também. Número 4 era para voltar lá na história em quadrinhos, numerar cada um dos quadrinhos de 1 a 8, né, na sequência, e depois organizar aí as alternativas conforme Lucy aparece na história.
Então, a letra A é o quadrinho número 4. Então, fica com o número 4 aí, porque Lúcia aparece inconformada no quadrinho número 4. Letra B ficou com o número 5, que é no quinto quadrinho que ela aparece agressiva, quando ela já fala com o Snoopy daquela forma, dando ênfase lá, dando a menção de que ela estava gritando. Letra C no quadrinho número 8, que ela foi derrotada no último quadrinho. Insistiu, brigou, esbravejou e por fim Snoopy deu uma rosnada bem alto para ela e ela ficou derrotada. Na letra D ficou o número 3, porque é no terceiro quadrinho que ela aparece surpresa e curiosa para entender o quê? O que mesmo tem aí nessa placa? Já na página 154, conforme as expressões de Snoopy, dos quadrinhos que estão sendo apresentados aí, era para você dar 3 adjetivos. Então, uma resposta pessoal, né? Que vai indicar qualidade, estado, ação. Então, 3 adjetivos. Número 6, letra A, porque a palavra uma, nesse quadrinho aí do número 6, aparece em destaque, porque ela foi pronunciada com mais ênfase, mais força. E o que traz essa afirmação diante da expressão? Lúcia aparece com a boca bem aberta, as mãos na cintura e dando aí a entender que ela estava gritando com o Snoopy. Exercício número 7, página 155, a letra A, o que indica a onomatopeia? Indica o rosnado do cachorro, né? Do Snoopy. Letra B, porque ela aparece fora de qualquer balão? Ela aparece para indicar que ela foi mais alta e mais forte do que as falas simples que aparecem. Letra C, além de estar fora de um balão de fala, quais outras características ela apresenta? A fonte, né, o formato da letra, a cor diferente das demais letras e também o tamanho da letra, que foi bem maior. Vamos seguir agora lá para a página 158, porque a 156 e 157 faremos em nossa aula de redação. Então, lá na página 158, nós vamos fazer aí umas atividades revisionais da unidade 4. Bom, e o que nós vimos aí até agora, né? Pronomes demonstrativos acompanham ou substituem os substantivos, dependendo da localização, a posição de seres, objetos, e temos aí este, essa e aquele. Aprendemos também sobre os pronomes indefinidos, se referem a algo ou alguém de forma vaga, imprecisa, ou expressam também uma quantidade indeterminada. Também eles se referem à terceira pessoa do discurso. Alguém, vários, todos são alguns exemplos. Pronomes interrogativos, eles estão introduzidos aí em uma frase interrogativa. Quantos, quem, que, quais, temos aí alguns exemplos. Histórias em quadrinhos, né, que foi o gênero textual de toda esta unidade. A história é contada em quadros, as falas vêm em balões, os balões nós precisamos observar o formato deles para indicar o que está sendo dito. Vimos também sobre as onomatopeias, né? Pode ou não haver a presença de um narrador. E também vimos sobre o verbo haver, que ele aparece em sua forma a, mas para indicar o tempo passado, como há dias que não há uma festa por aqui. Verdade, estamos aí em isolamento social. Esse verbo também apresenta o sentido de existir ou acontecer. Há mais meninas que meninos em uma classe. Então, páginas 159 a 161, nós faremos essas atividades. Vocês já fazem aí, porque é de tudo que a tia já explicou.
nós voltaremos para a correção. Temos aí na primeira aí, vocês vão interpretar esses quadrinhos, depois reler cada um deles aí, né, no próximo exercício e interpretar também. Na próxima página vai falar sobre os pronomes. Tem uma atividade também que fala aí sobre o uso do verbo haver. Na página 161, vocês continuarão com atividades sobre o verbo haver. E na última atividade da 161, pede para recortar palavras, pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Vocês não precisam ir lá para procurar placas, né, cartazes, anúncios, tal, em que apareçam esses pronomes. Vocês não precisam necessariamente irem lá recortar. Podem aí fazer o desenho de plaquinhas ou de anúncios e colocar uma frase aí que vocês criaram ou que vocês estão vendo lá e transcrevendo para o livro. Se tiver como cortar, bem. Se não tiver, não tem problema. Posteriormente, na próxima aula, nós finalizaremos essa unidade lá nas atividades complementares. Mas agora, pausem o vídeo, façam essas atividades da 159 a 161 e já voltamos para a correção. Então, vamos lá. Na primeira atividade, na primeira setinha, né, que fala, leia a tirinha a seguir. Alguém viu meu chinelo? Alguém viu meu chinelo? Você viu meu chinelo, mãe? Você viu meu chinelo, vô? Ah, não, ele viu meu chinelo, porque o cachorro já havia destruído, né? Então, letra A, qual é o problema do menino no início da história? O menino está à procura de seu chinelo. Este é o problema, ou ele perdeu o seu chinelo. Letra B, o problema aumentou? Sim, o problema aumenta, pois o cachorro destruiu o chinelo, estragou. Qual foi o pronome, a palavra que ele utilizou já lá na letra A do segundo exercício? Alguém. Quando ele não sabia lá a quem se dirigir, né? Alguém viu meu chinelo? Na página 160, o exercício a letra B do segundo exercício, que outro pronome ele poderia utilizar para fazer essa pergunta? Alguém viu meu chinelo? Vamos ver. Qual viu meu chinelo? Não caberia. Quando viu meu chinelo? Também não. Quem viu meu chinelo? Aí sim caberia já nesta fala. Então, o outro pronome que ele poderia usar era quem. Então, o segundo quadrinho na sequência, sim, da linha. O próximo exercício pede para ler o texto a seguir. Alguns peixes logo percebem a nossa presença, se escondem rapidamente para se manterem seguros. Porém, outros não se sentem ameaçados ou com medo da gente, respondeu a guia. Por isso, vários animais vêm para a superfície quando alguém joga pedaços de pão ou biscoito. Mas devemos cuidar desses peixes, pois, como eles não se sentem ameaçados e consomem os alimentos que jogamos, podemos acabar fazendo mal à saúde deles se a gente der muita comida. Então, já pede aí, assim que lê o texto, para pintar o pronome demonstrativo. Demonstrativo é aquele que indica a posição, quando ele se refere à posição de quem está falando com relação ao que se fala, né? Então, como a guia está falando, ela usou o pronome demonstrativo desses porque os peixes não estão próximo dela. Ela está conversando com as pessoas que estão perto dela, fazendo referência aos peixes que estão distantes. E os pronomes indefinidos que eram para ser circulados, alguns, outros, vários e alguém, porque é de forma imprecisa. Já na próxima atividade, completar as frases com a, do verbo haver, ou a artigo. Letra A, há 2 semanas comecei a ler um livro. Então, há 2 semanas comecei a ler um livro, com H. Letra B,
Daqui a 2 semanas terminarei de ler o livro. Então, já está fazendo referência ao futuro. Letra C. A festa de aniversário da cidade aconteceu há 4 semanas. Já aconteceu, já passou. Letra D. A cidade está há 4 semanas da festa de seu aniversário. Ou seja, 4 semanas adiante aí acontecerá a festa. Então, A com H, coloquei maiúsculo porque está no início da frase A, né? A artigo, A do verbo haver com H e a artigo. Aí já na próxima, aí no finalzinho, pede para colocar se é do verbo haver ou se é o artigo na questão da explicação. Complete a regra a seguir. A forma verbal a, do verbo haver, né, é usada para indicar o tempo passado. Já a palavra a, esse artigo aí, é para indicar o futuro. Já na página 161, pede para reescrever as frases, trocando o verbo existir pelo verbo haver. Então, como era de início, né? Existe muita gente empenhada em ajudar os outros. Há, trocando para o verbo haver, há muita gente empenhada em ajudar os outros. Letra B. Existem diferentes tipos de relógio. Há diferentes tipos de relógio. Letra C. Não existem condições técnicas dos atletas para a competição. Não há condições técnicas dos atletas para a competição. E a próxima aí, uma resposta pessoal. Espero que vocês compartilhem comigo. Como já foi dito, nós vimos aí sobre os pronomes nesta unidade. História em quadrinhos, também sobre o uso do verbo haver. Não esqueçam de colocar o nome de vocês ou sobrenome lá nos comentários. Continuem bombando lá nos comentários. Quero parabenizar as 2 turmas. Parabéns, turma A e turma B, pela participação na homenagem ao Dia das Mães. Vocês foram brilhantes. Amei a participação de vocês. Espero que o Dia das Mães tenha sido maravilhoso, que vocês possam ter aí aproveitado muito, muito, muito mesmo a mamãe de vocês. E mamães, parabéns, muito obrigada mesmo por todo o apoio que vocês estão dando, aos papais também, mas eu sei que as mamães aí têm desempenhado múltiplas tarefas aí para dar conta deste momento, né, que não está fácil para ninguém. Então, todos os dias é o dia de homenagear a vocês que fazem grande diferença na história da humanidade. Beijos, beijos, beijos no coração, pessoal. E até amanhã com a nossa aula de geografia.